Oi, gente. Vamos lá. Capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Pega a sua Bíblia, suas canetas e bora lá. Capítulo 3. A lei e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito realiza milagres em vós, acaso faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Está em Gênesis 15, 6. Aqui, gente, eu marquei bastante coisas em princípio eterno. Então, praticamente, o capítulo 3 é só princípio eterno. Eu marquei do 6 até o 14, porque quando tô lendo, é tudo sobre a lei e a fé. Então, tudo isso aqui rege o reino dos céus. Vocês vão ver que tem muito princípio eterno daqui para frente, desde o versículo 6. Então, eu marquei aqui como princípio eterno. Versículo 7. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Olha só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados. Gênesis 18, 18. Então, já estava escrito o quê? Prevendo a escritura, na verdade. Prevendo a escritura que Deus justificaria os povos pela fé. Justificar os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova a Abraão. Também é princípio, né? Aí, versículo 9. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Também é princípio. Versículo 10. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Deuteronômio 27, 26. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Coloca aí, tudo isso aqui é princípio. Ninguém é justificado pela lei, mas pela fé, né? Justificado pela fé. A fé é em Cristo, né? Aqui tá em Abacuque 2:4. Versículo 12. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Levítico 18:5. Versículo 13. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio 21, 23. E termina aqui no versículo 14. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido. Então, se a gente lê versículo por versículo, versículo por versículo, do 6 até o 14, você vai ver que tudo isso aqui é o que rege o reino dos céus. Tudo isso aqui é a lei e a fé. Então, não foi pela fé que a gente é salvo, não é pela lei que a gente é salvo, é pela fé. Fé em quem? Em Jesus. E desde lá o tempo de Abraão. Então, tá tudo isso aqui, é tudo que é o reino dos céus. Então, eu vou marcar tudo isso aqui como um princípio eterno. Ah, Gabi, eu não acho que é. Então, beleza. Porque o nosso estudo, cada um faz do seu jeito, né? Mas aí, eu lendo tudo isso aqui, versículo por versículo, com muita calma, tudo isso aqui pra mim é princípio eterno. Então, do 6 ao 14. Bora marcar aí. Do 6 ao 14. Como princípio. Eu acho que da outra vez que eu li na versão da CNBB, eu não marquei tanta coisa. Mas lendo aqui de novo, pesquisando, né? Que eu sempre entro no site da Canção Nova, por conta do programa, né?
da Bíblia no meu dia a dia, marcando tudo isso como princípio. Vocês estão vendo como eu tô marcando? Deixa eu dar um zoom aqui, eu marco assim, ó. Porque daí não borra nada, tá vendo? Gente, não fica marca nenhuma, tá? Essa marca-texto aqui, o tom pastel. E essa corzinha é tão fofinha, fica tão clarinha. No vídeo não parece, mas pessoalmente fica uma corzinha, um azul bem clarinho. E, ó, se eu virar aqui, não dá pra ver nada. Tá vendo, ó? Do azul não dá pra ver nada. Dá pra ver mais a caneta esferográfica que eu marquei, que é essa azul aqui, ó. Dá pra ver mais, tipo, a sombra dessa aqui do que do marca-texto. Tá vendo, ó? Então, eu gosto bastante desse aqui. Fica bem clarinhozinho. Então, eu vou marcar no vai e vem, pra não ficar nenhuma tintinha acumulada. Nem fica, na verdade, essa daqui, ó. É bem tranquila de passar. Até o 14. Princípio eterno. Seguimos. Versículo 15. Irmãos. Deixa eu pôr uma canetinha para vocês acompanhar junto. Então, vamos lá. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento foi feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala a um só, a tua descendência. Gênesis 12, 7. Isto é Cristo, a descendência a Cristo, né? Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma, e não pode tornar-se sem efeito a promessa. Porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa é que Deus deu a seu favor a Abraão. A lei e a promessa. Aqui, né, é a lei e a fé, aqui é a lei e a promessa. Aqui a gente também pode marcar como promessa, né? O testamento estava ali, já estava escrito, ninguém pode acrescentar. E no finalzinho, a promessa que Deus deu a seu favor a Abraão é aquela que já estava escrito, né? Mas aí aqui eu não marquei como promessa porque não tem um versículo com a promessa em específico. Aqui tá tudo tudo junto, tá tudo escrito, mas não tipo um versículo exatamente escrito como uma promessa. Aí eu não marquei nada. Segue aqui, versículo 19. Então, o que é a lei? O que é a lei? Uma perguntinha, né? É um complemento ajuntado em vista das transgressões até que se viesse a descendência a quem fora feita a promessa. É promulgada por anjos, passando por um intermediário, mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Versículo 21. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o império do pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Aqui eu marquei também como princípio eterno. A lei é contrária às promessas de Deus? Não. A lei está ali, vamos cumprir a lei, mas seremos justificados pela fé. Então, eu marquei aqui como princípio eterno. A lei é contrária às promessas? Não, de modo nenhum. Então, aqui, ó, promessa mediante a fé, e não só a lei. Então, a promessa mediante a nossa fé. Marquei como princípio eterno. Então, aqui é do versículo 21 ao 22, 21 e 22, né? Versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sobre a vigilância de uma lei.
certo? Certo. Tinha a lei lá, todo mundo tinha que seguir a lei, certinho, bonitinho. Daí veio Jesus. Antes disso aí, estávamos com a lei. Agora temos a fé, nossa salvação, né? Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Então, seremos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, olha, ó, versículo do 26 a 29, olha só como isso aqui é um princípio. Todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Princípio. Versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestisse de Cristo. Princípio eterno. Versículo 28. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois filhos de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Princípio eterno. 29. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Lembra da promessa aqui de Abraão? Então, bora lá no versículo 29. Está só concluindo tudo isso aqui. Então, do 26 ao 29, princípio eterno, porque é isso. Somos filhos de Deus, ponto. Somos batizados em Cristo, revestidos de Cristo, ponto. Não há judeu, nem escravo, nananana, todos sois de Cristo, ponto. E se somos de Cristo, somos a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Ponto. Tudo isso, princípio eterno. Marca aí, do 26 ao 29, princípio eterno. Muito, muito bem. Resumindo tudo isso aqui, seremos justificados pela fé. Que não sei o que, mas e a lei? Claro que vamos seguir, né, as leis, os preceitos e tudo mais, mas do que adianta a gente seguir a lei e não ter fé em Jesus? Como assim? Senão a nossa justificação vai ser pela fé. Então, somos filhos no filho, né, do filho aqui de Abraão, pela fé. Abraão era o homem de fé, então seremos justificados pela fé. Nós somos cristãos, não somos judeus. Então, a nossa salvação, como os judeus, eles não creram em Jesus, eles serão salvos mediante a lei. Então, eles têm que seguir todas as leis para eles poderem ir para o céu, né? Fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, Jesus veio para os judeus, eles não acreditaram, eles foram os primeiros. Nós, pagãos, né? Depois foi apresentado o evangelho aos pagãos. Nós somos os últimos, vamos dizer assim. Só que nós cremos em Jesus. Então, a nossa fé é a nossa salvação. E os judeus que não creram em Jesus serão salvos pela lei deles. Então, seguindo tudo bonitinho, serão salvos. Se eles não seguirem a lei e não acreditarem em Cristo, como é que eles vão ser salvos? Então, somos cristãos. Por isso que a nossa salvação é pela fé e não pela lei. Já os judeus, que não acreditam em Cristo, né, serão salvos pela lei, porque eles não têm a fé em Cristo. Então, é isso. Então, tem muito princípio eterno aqui. Peraí, que balangou tudo aqui. Versículo 3 de bastante princípio. Lê com calma, presta atenção aqui na lei e a fé, a lei e a promessa e os filhos no filho, né? Somos filhos no Filho de Deus, né? Somos filhos de Deus segundo a nossa fé em Jesus Cristo. Então, lê com calma, lê aí, vê se para você, do versículo 6 ao 14, foi princípio. Lê assim, versículo 6, lê certinho. Princípio, marca como princípio. Versículo 7. Não é princípio? Marca. Vai fazendo assim, ó. Um por um. Vai lendo versículo por versículo com bastante calma para você poder entender e marcar isso aqui. Beleza? Então, é isso. Esse vídeo aqui foi rapidinho. E até o próximo vídeo, né? No capítulo 4. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 4. É até que grandinho. Mas bora lá. Até o próximo